Estamos aqui para fazer um seminário de formação que, nesse momento delicado que o Brasil está atravessando, você vê, em poucos meses, a deterioração completa da nossa economia. Nós estamos com um problema político, econômico, social, hídrico, energético, mas a gente sabe que, acima de tudo, é um problema político. Mais do que qualquer outra coisa, é um problema político. E a CSB vem, nesse momento, fazer uma boa discussão para poder ouvir aqui companheiros e companheiras de suma importância, economistas, políticos, para que a gente tenha uma radiografia do momento, para que os nossos dirigentes que estão aqui presentes possam ter capacidade de intervenção, não se deixar levar por esta ou por aquela informação, mas, acima de tudo, ter efetivamente dados, informações, para que faça a intervenção correta. E hoje, para nós, vai ser uma coisa muito, eu diria, honrosa. Durante todo o dia, nós vamos receber pessoas de alto gabarito, começando aqui, que já nos brinda com a presença, o vice-governador Márcio França, do PSB, dos companheiros. Teremos também o ministro da Ciência e Tecnologia, Aldo Rebelo, que estará presente à tarde, o Manuel Dias, o ministro do Trabalho, o Carlos Lupe, ex-ministro do Trabalho, o economista Adriano Benayon, o economista Luiz Gonzaga Beluso, o companheiro Carrasco, nosso companheiro também, o Zé Fogassi, que é deputado federal e foi o senador que, para nós, foi muito importante durante a Constituinte de 88, que foi o relator do artigo 8º da Constituição. Ou seja, teremos um dia de muita, eu diria, muita informação e informação qualificada. Nós vamos fazer uma abertura aqui e com a palestra do nosso companheiro vice-governador. E, para dinamizar as nossas coisas aqui, estarão sendo distribuídas perguntas numa papeleta. Nós não vamos fazer perguntas pessoalmente. Para agilizar a conversa aqui, serão perguntas escritas. Porque, de repente, tem companheiros que poderão pegar a palavra e fazer uma intervenção maior do que o nosso expositor, que nós sabemos a capacidade que tem os nossos dirigentes. Então, para discipliná-los, vamos fazer perguntas por escrito, né? Ao final da tarde, nós vamos fazer o lançamento dessa trilogia A Era Vargas, escrita pelo nosso amigo e professor jornalista Zé Augusto Ribeiro, né? Ele já foi publicado em 2001 e este é um relançamento, e que é a obra que trata dos acontecimentos esclarece mais de 70 anos de história do Brasil. Então, vale a pena, desde lá da fundação, em 1882, do Partido Republicano Rio-Grandense, até a morte de Getúlio, em 54. Bom, em parceria com a Fundação Leonel Brizola, né? E Alberto Pasqualini e Leonel Brizola, e também em parceria com a Fundação Luiz Guimarães, nós temos feito vários eventos, mas esta em especial é com a Fundação Leonel Brizola, e nós nos orgulhamos muito em multiplicar essa obra, porque é o nosso veio, é a nossa história, né? E todos que participarem às 19 horas do lançamento vão ganhar a coleção, a trilogia Era Vargas, e poderão, inclusive, coletar a assinatura do nosso amigo Zé Augusto Ribeiro. Eu gostaria que o Alessandro me providenciasse uma coleção para eu entregar para o vice-governador, para não penalizá-lo e ter que voltar ao final da tarde aqui, só para receber, né, e assistir aqui a palestra dos companheiros. Bom, nós vamos receber agora o companheiro amigo e de grande parte dirigente da nossa central, o companheiro Márcio França, para fazer uma exposição e uma abertura para todos nós aqui. Márcio França é advogado, vice-governador do governo do PSDB do Geraldo Alckmin em São Paulo, já esteve na Secretaria de Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento Econômico, foi vereador, foi prefeito, deputado federal, e sim, é um político muito experiente, que poderá
contribuir muito para nós aqui, nesta visão deste momento que atravessamos. Aliás, tivemos o prazer de ter uma visita a ele no Palácio, e foi muito interessante a análise com que ele fez do momento. Márcio, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, vice-governador. Pedi para falar de pé, que eu tinha um amigo de quase todos os brasileiros, né, já falecido, o Mário Covas, dizia que você tem que falar de pé, porque na medida que você vai se cansando de ficar de pé, as pessoas estão cansando de te ouvir. Então, falar de pé é sempre prudente. Quero cumprimentar e agradecer aqui o convite do amigo Antônio Neto, presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros, saudando também meu companheiro de partido, Zé Avelino Pereira, o Chinelo, vice-presidente, a todos os membros da diretoria, as lideranças sindicais, enfim. Primeiro, eu quero uma breve palavra aqui de saudação, né, pela conquista que vocês conseguiram. É difícil, a gente sabe como é que funciona a estrutura sindical brasileira, e furar bloqueios é sempre difícil, né? Conseguir encontrar espaços para poder juntar uma oportunidade com os dois polos tão bem divididos no Brasil ao longo dos anos é sempre muito difícil. E eu sei que vocês tiveram que construir isso a partir de o esforço pessoal de algumas pessoas, né? Mas quero cumprimentar as pessoas que ajudaram nessa construção, especialmente na sua posição, viu, Neto? Você, a sua categoria, que, enfim, foi importante para dar uma nova opção à mobilização sindical no Brasil. A gente fica muito contente, em meu nome, em nome do governo de São Paulo, do governador Geraldo Alckmin, mas, em especial, do meu partido, do PSB, não só porque tem aqui o Chinelo na diretoria, que é meu companheiro de partido e faz parte da Executiva Estadual de São Paulo, mas porque a gente fica em busca de alternativas que não sejam vinculadas diretamente a uma posição única partidária. É sempre importante, os partidos são importantes, e nós não vamos construir o Brasil sem partido, né, como também não vamos construir sem política. Mas é importante que o movimento sindical não fique com uma única visão, que não fique com uma cara só, que não tenha uma única posição partidária no seu controle, porque se tem essa única posição partidária, por vezes fica turvado, né? Por vezes, quando precisa tomar uma posição, não toma porque é a posição do governo, é contra a posição do governo, não posso fazer assim, enfim. Então, quanto mais o movimento for plural, é preferível dar mais oportunidade para que as pessoas possam se manifestar. E permite também que a gente tenha uma visão crítica, provocadora, que é o que vocês hoje estão começando a fazer aqui num seminário. Nós vamos falar sobre a situação política nacional, a formação política é o objetivo da ideia, da conversa, e, portanto, eu não vou me dispor a fazer uma palestra para quem, de verdade, já tem, muitos de vocês têm muito mais experiência política do que eu, mas eu vou fazer, acho que, algumas considerações, né, que são relevantes. Ao longo dos anos, se você perceber, o Brasil tem quase 500 anos, né, de formação. Nós andamos por vários momentos, mas se você, a rigor, for espremer e puder produzir um caldo do lado de cá, você vai ver que 500 anos depois, nós estamos praticamente exportando aquilo que a gente exportava em 1500, 1520, 1532, com a formação de São Vicente, commodities, né, praticamente commodities, produtos in natura, muito metal, muito produto agrícola, e a velha cana-de-açúcar, né, que naquele tempo já era o que deu origem à formação das duas capitanias que deram certo, a de São Vicente e a de Pernambuco. Deram certo porque já tinham cana-de-açúcar naquele tempo, né. Isso para demonstrar que, ao longo desses anos todos, a gente evoluiu com coisas importantes na área social, mas a gente não se apropriou, cada um de nós, quer dizer, o Brasil, não conseguiu se apropriar politicamente do país. O Brasil ainda é um país que tem um banco central,
toda a parte econômica fica muito restrita a poucas pessoas, né? O mesmo Banco Central americano, por exemplo, para você tomar uma decisão de aumento de juro no Banco Central americano, são milhares de pessoas que discutem com sindicatos, com pessoas, em todos os lugares, para que depois, então, chegue a um ponto comum, que é a decisão final do aumento de juro. Porque o aumento de juro do Banco Central reflete diretamente na vida de cada um de nós. Por exemplo, vamos dar um exemplo claro para traduzir isso em palavra menos economês, né? Nós estamos fazendo um esforço agora, vocês estão assistindo, um esforço danado para fazer economia. Qual é a ideia? Vamos restringir um pouco de aposentadoria, vamos tirar um pouco de dinheiro de pensionista, vamos tirar um pouco de dinheiro do trabalhador, vamos diminuir o seguro-desemprego, tudo isso para economizar 20, 30 bilhões, 40 bilhões de reais, né? Cada ponto, cada 1% a mais que o Banco Central autoriza na taxa de juros, ele está aumentando 21 bilhões na conta de todos nós, cada 1%. A dívida brasileira é 200 e poucos bilhões, cada 1% é 21 bilhões. Significa dizer o seguinte, todo o esforço de um lado é diluído com os aumentos da taxa de juros. O que acaba ficando uma coisa meio louca, porque você se esforça de um lado para fazer todo o sacrifício, o Brasil inteiro se esforça, e vai passar por sacrifício, e do lado de cá você gasta todo esse dinheiro pagando juro, que não é só juro de dívida externa, é de dívida interna, basicamente. As pessoas que deixam seus dinheiros aplicados, seu valor aplicado, têm que ser remunerados, e o governo, para poder fazer rolar esse dinheiro, tem que aumentar a taxa de juro. Essa é a mesma receita que já foi feita várias vezes, há muitos anos, né? E a gente não consegue, de verdade, desmontar essa receita. Eu percebo que isso vira uma coisa cotidiana e parece que as pessoas nem bem percebem que isso é feito dessa maneira. Porque muda um governo para outro completamente diferente e, via de regra, na sequência, você tem de novo a mesma situação, aumento da taxa de juros. A única receita que se entende no Brasil é aumento da taxa de juros, como se ela fosse a solução para os nossos problemas. Vamos pegar um exemplo assim, semelhante, né? O Japão tem metade da relação dívida-PIB que o Brasil tem. Quer dizer, o Japão tem uma dívida que é o dobro do PIB do Japão. Mas a taxa de juros lá é metade da do Brasil. Aliás, é negativa no Japão. Quando o juro é negativo, as pessoas não deixam o dinheiro aplicado. Elas têm que colocar o dinheiro na economia. Eu vim de Portugal agora 3 semanas atrás. No Portugal, hoje o juro está negativo, está menos 0,5%. Então, se você tiver seu dinheiro aplicado num banco português, o banco cobra todo mês para ficar com o seu dinheiro lá. Ele cobra. Então, ele obriga você a tirar o dinheiro e colocar na economia, a fazer alguma coisa. Aqui no Brasil, em um lugar como o nosso, mas basicamente o Brasil, que é o maior juro do mundo, você deixa o seu dinheiro e você fica pensando, se eu tenho 300 mil reais, eu vou aplicar num negócio, se eu deixar aplicado, eu ganho R$ 1.500 por mês. Será que vale a pena? É o que todo mundo pensa, né? É a lógica de todo mundo. É mais ou menos essa é a lógica que vigora no país, e não é de agora. Então, quando eu vejo essas crises, como nós estamos passando hoje, você mencionou, o Geraldo Alckmin usa uma expressão muito bacana, que é nós estamos com as condições ideais, é como se a crise perfeita, né, a tempestade perfeita. Você tem crise política, você tem crise econômica, você tem crise de confiança, você tem crise até no futebol, né, que o Brasil consegue perder. Então, você tem crise em todos os lados, parece uma tempestade perfeita, né? Será que, coincidência ou não, era um momento que nós estávamos com os juros abaixando, né? Lembra-se? O juro estava abaixo, começou a ficar baixo. Quanto mais ficava abaixo, mais as pessoas que mexem de verdade no mundo todo com a economia, mais elas se incomodam. Porque para elas depende muito do juro alto, né? O juro alto é que comanda. E hoje, vocês sabem, o ministro da Fazenda veio diretamente exportado do maior banco do Brasil, que passou a ser o ministro da Fazenda. Claro que eu não acho que as pessoas fazem isso por mal, mas é a visão que eles enxergam as coisas. Eles enxergam as coisas de uma visão. E na visão deles a solução é aquela, né? Vocês assistiram ontem à votação do plebiscito na Grécia? Enquanto todo mundo dizia, olha, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, bota para votar. Colocou para votar, 61% achou que tinha que ser diferente, né? Mas a população da Grécia votou diferente, porque não estava disposta a pagar mais o sacrifício. Então, como é que nós podíamos fazer as alterações necessárias no Brasil?
Bem, nós temos que dar algumas demonstrações, né? Algumas demonstrações. Primeiro, nós precisamos ter, de verdade, políticos que tenham respeito da população. E aí começa o primeiro problema. Porque para você poder chegar ao comando de qualquer lugar, você tem que ser eleito. E para eleger, você tem que passar por um processo eleitoral, tem que estar afiliado num partido. Os partidos, todos eles, basicamente, têm suas estruturas centralizadas, pouco democráticas, onde as pessoas não controlam exatamente, não têm chance de poder furar os bloqueios. E, ao mesmo tempo, nós temos maus exemplos de verdade vindo ao longo dos anos de todos os poderes, praticamente todos os poderes. Então, quando você encontra algum exemplo diferente, você tem que ressaltar. Não estou dizendo isso porque eu tenho tido a oportunidade de conviver esses últimos anos, esses últimos meses, pelo menos, com o governador Geraldo Alckmin. E me chama a atenção a maneira, a condução pessoal da vida dele, que é um exemplo de comportamento e de superação, né, nas suas posições pessoais, na sua simplicidade. Acho que nós tínhamos que encontrar mecanismos de poder levar o país, a passar a limpo o país, como nós estamos fazendo, mas, de verdade, para fazer isso, você precisa de partidos fortes, instituições fortes, e essa formação ela só vai no tranco, do jeito que nós estamos fazendo. O Congresso está tentando votar a reforma política. Eu fui do Congresso há muitos anos. O Aldo Rebelo, que vem aqui à tarde falar com vocês, que é uma pessoa do bem, um homem extremamente correto, o Aldo usa uma expressão que a reforma política é como se você fosse trocar de roupa. No instante que você tira a sua roupa para colocar uma outra roupa, por um momento você fica pelado. E como isso é incômodo, a verdade é que o Congresso não quer fazer grandes mudanças, porque as pessoas que estão ali foram eleitas naquele mecanismo. Qualquer alteração naquele mecanismo pode, eventualmente, fazer com que algum deles não se eleja. Então, a reforma política, ela tende, se vocês vão reparar, ela foi aprovada um pedacinho agora na Câmara. Quando chegar no Senado, esse pedacinho vai cair em vários pedaços e é muito provável que muito pouca coisa saia no final. O único jeito de testar a democracia é indo para o voto, não tem outro jeito, né? Com todos os defeitos, o voto ainda é o grande instrumento que permite as pessoas serem trocadas e permutadas. No nosso caso especial, eu queria mencionar que a solução, como disse o Neto, todos os problemas que vocês estão vendo hoje, de economia em baixa, a industrialização caindo, todos os níveis ruins, tudo isso se altera só com política. Não há outro instrumento de fazer alteração. E pequenas ações de governo poderiam ser decisivas para a gente fazer alterações importantes. Vocês sabem, via de regra, o mercado ele é muito volátil. Ele se entusiasma e rapidamente também se desanima com as coisas. Vocês, há 2, 3 anos atrás, a gente vivia numa euforia brasileira, né? Tudo parecia que ia dar certo, você ia viajar, as pessoas falavam bem do Brasil, Copa do Mundo, Olimpíada, tal. Havia um presidente da República que era uma pessoa capacitada nessa coisa de fazer a mágica acontecer, e quando repartiu esse comando para que a presidente Dilma pudesse fazer a mesma mágica, ela não tem essa capacidade, né? Ela tem outras qualidades, mas essa ela não tem. Então ela foi mostrar nua e cruamente qual é a realidade do país, e de verdade, automaticamente isso reflete para que ela tenha um péssimo desempenho, né? E você tem um país que ninguém acredita no presidente, ninguém acredita no partido do presidente, ninguém acredita no Congresso. Sendo franco, quem vai fazer investimento num país desse, né? Então, do ponto de vista financeiro, nós vamos atravessar, pelo menos esses próximos 6 meses, e possivelmente mais os outros próximos 6 meses, momentos muito difíceis, né? Momentos duros de economia, onde as coisas não vão andar, muito mais desemprego vai acontecer, e por isso, mais do que nunca, a importância de vocês estarem organizados e preparados para encontrar soluções, ou pelo menos encontrar alternativas que diminuam esses impactos. Mas existem essas alternativas? Existem. Como eu disse, pequenas alterações poderiam mudar completamente o roteiro do que hoje existe, essa desconfiança em relação ao Brasil. Eu encontrei esses dias o Dr. Pércio Arida,
que era quem orientava o meu candidato a presidente da República, que infelizmente não chegou até o final da disputa, que era o Eduardo Campos, né? O doutor Pércio é autor de uma ideia tão simples que eu acho que poderia fazer uma grande revolução, porque não sei se vocês sabem, quando você abre hoje em dia qualquer tipo de concorrência para efeito de PPP, de concessões públicas, que é onde você atrai o capital privado, essas aberturas são feitas limitando a possibilidade do lucro das pessoas. Então, você é um sujeito de um banco de investimento alemão ou francês, e você, então, vai colocar o dinheiro dos seus acionistas em determinada obra, que vai abrir aqui ou na Tailândia, tanto faz para eles, porque para eles tudo isso é apenas mercado. E aí, quando você vê no Brasil, você tem um risco muito grande e uma tabela máxima de lucratividade. É claro que isso assusta as pessoas, né? Se nós tivéssemos uma inversão nessa ordem e tivéssemos uma tabela máxima de prejuízo, como é que funciona isso? Na ideia que não é minha, que é do Dr. Pércio, que você tivesse limitado nas concessões e nas PPPs, você tivesse limitado a 95% da remuneração, por exemplo, do que o governo já paga quando empresta dinheiro. Quando o governo empresta dinheiro, ele paga um X% para cada um que empresta dinheiro para ele. Se você remunerasse com 95% desse papel, certamente muita gente se sentiria segura para fazer o seu investimento. Porque, no fundo, as pessoas vêm ao Brasil fazer os seus investimentos e elas têm insegurança jurídica, insegurança política. Enquanto houver essa insegurança, as pessoas têm receio. Por mais que seja lucrativo, as pessoas não colocam o seu recurso aqui. E essa fuga de capital afasta a confiança, e quando afasta a confiança, na sequência, afasta também o emprego. Essa é a sequência. Porque economia, assim como política, vale tanto a expectativa quanto o fato. Se você, antecipadamente, achar que uma coisa vai dar certo, possivelmente ela acaba dando certo. E se você achar que vai dar errado, possivelmente ela dá errado. Se todo mundo acha que vai dar errado, acaba dando errado mesmo, né? Uma coisa que acaba contaminando. E hoje nós estamos nessa fase, na fase em que todo mundo está achando que vai dar errado. Por isso, a todo instante, ficamos com essa história de que vamos fazer, então vamos tirar a presidente da República e vamos dar a solução. Sinceramente, no regime que a gente vive, que é presidencialista, não dá para você ficar trocando a presidente ou o presidente porque você não gosta dela. O momento de trocar e tirar é na eleição. Quando você votou, as pessoas votaram, alguns perderam, outros ganharam. Agora é daqui a 4 anos, quando você tiver de novo eleição, cada um coloca os seus candidatos e vai fazer a sua defesa de tese. Não dá para fazer alteração a cada momento. Sabe por quê? Porque você troca essa, vai acabar um outro. Quando chegar esse outro, daqui a 6 meses vão dizer também que não é bom e vamos querer outro. E não pode ser assim, tem que ter uma estabilidade. E para ter estabilidade, você precisa ter essa regra. E a regra é eleição a cada 4 anos. Por isso, nós precisamos aprender a conviver com a política e, ao mesmo tempo, aprender a conviver com essa regra que é no sistema presidencialista. Ou seja, você não tem alteração quando você não está satisfeito. A alteração é só se houver uma grande ilegalidade que atinja a pessoa física da pessoa que cometeu o ilícito. Claro, se houver um ilícito, é diferente. Mas se não há um ilícito, eu não estou satisfeito, eu não posso fazer a troca de um presidente. Por isso, meus amigos, eu quero dizer que, independente de todas essas dificuldades, grande parte do caminho que nós tínhamos que percorrer, nós percorremos. Nós criamos instituições sólidas, né? Vocês pensarem nos últimos 50 anos, pensem em 500 anos de Brasil. Separa 450 para trás e pensa nos últimos 50. Em 50 anos, nós saímos de uma ditadura militar, onde as pessoas sequer podiam fazer uma reunião como essa aqui, porque não poderia ser feita. Ninguém podia ter, imagina, sindicato, não tinha nem partido, quanto mais sindicato, né? Então não tinha nada, não tinha possibilidade de discutir. Em 50 anos, a gente saiu da ditadura militar. Em 10 ou 15 anos, nós implantamos uma Constituição no voto, com todas as dificuldades, as pessoas foram para o voto. Vejam aqui a figura de Tancredo, de Ulisses, enfim, de pessoas que foram importantes nessa formação da política brasileira. Essa fase importante desses 15, 20 anos, foi a fase que nós implantamos a democracia. Nesses 50 anos, nós tiramos o presidente da República porque ele próprio havia cometido o ilícito, né? Ele próprio havia cometido o ilícito, e foi feito o impeachment do presidente Collor. E do impeachment dele foi tudo feito sem um derramamento de sangue, né? Porque isso em outro país é confusão. Guerra, tiro, bomba. Aqui no Brasil, nós temos isso no voto, na democracia, no institucional.
Saímos dessa fase e havia um país esfrangalhado, cheio de responsabilidade. Vocês, muitos mais velhos que eu aqui, vão se lembrar. Quantos se lembram daquela formação que nós tínhamos de que antigamente as pessoas faziam desapropriações de áreas, Neto? Desapropriava uma área, não pagava, isso virava um precatório, que ficava anos e anos e anos, e o valor daquele precatório ficava 10, 50, 100 vezes o valor da propriedade. Lembra? Isso tudo era uma irresponsabilidade. Lembra quantos bancos públicos, os governantes pegavam o dinheiro do banco público, colocavam o dinheiro para dentro do governo, né, e misturavam o dinheiro do correntista com o dinheiro do governo, e gastavam o dinheiro pagando cargo de comissão, faziam uma confusão danada. Tudo isso nós consertamos em mais de 15 anos, 20 anos, de um outro ciclo importante do Brasil, que criou estabilidade financeira. Os mais novos aqui não vão se lembrar, mas teve um mês que o Brasil teve 70% de inflação no mês só. Né? 70% de inflação. 84. Você colocava um dinheiro, imagine, para um jovem não vai entender que isso acontecia. Você colocava R$1.000 num banco e tirava 1.840 no final de um mês. Quase R$2.000, o dobro. Era quase impensável. Eu me lembro, Chinelo, quando eu fui fazer campanha há 20 anos atrás, era jovem ainda, 30 anos atrás, era estudante da Faculdade de Direito, eu fui fazer campanha para o nosso candidato socialista lá na Bolívia, Jordão Pando. E eu cheguei na Bolívia para fazer campanha com outros companheiros meus. Na fila do aeroporto, enquanto eu estava na fila do aeroporto, a passagem de avião subiu 2 vezes, na fila. Porque a inflação é verdade, 1.700% ao mês. 1.700% ao mês. A gente ia almoçar, ia para restaurante, levava... O dinheiro não se contava em papel um por um, contava em maço. Você levava um saco assim de maço. Eu me lembro de trocar $1.000, que a gente tinha todos juntos, nós tínhamos $1.000. Nós trocamos, deu uma cama de dinheiro, assim, os pacotes de dinheiro. Né? Então, a inflação era um problema gravíssimo, porque ele não tinha... O trabalhador ficava desguarnecido, o salário era fixo. O salário tinha que ser... Por mais que você conseguisse fazer de um mês a atualização, nesse um mês já era desvalorizado. Bom, o sistema bancário, uma vergonha. O sistema público, uma vergonha. As prefeituras, o governo do Estado gastavam como queriam, montavam como queriam. Quem que ia imaginar fazer fiscalização em governos? De jeito nenhum. O prefeito mandava e desmandava, trocava delegado. Quando o delegado era ruim, trocava o delegado, trocava o chefe da delegacia, trocava o promotor público, mandava tirar o juiz. Né? Antigamente trocava o juiz. Falava, não gostei do juiz, tira isso aqui. Ligava para o governador, trocava o juiz. Tudo isso foi nos outros 15 anos. Nós mudamos isso e criamos uma lei de responsabilidade fiscal que mudou o país, criou crime para todo mundo. Hoje tem centenas, milhares de políticos com problema jurídico. Vocês estão acompanhando. Quantos tem por conta disso? Quem criou isso? Foi a política. Foi a política que saiu da ditadura para a democracia, foi a política que saiu da irresponsabilidade para a responsabilidade, e foi também na política que a gente pegou uma multidão de gente que estava absolutamente fora do padrão do consumo, gente que estava vivendo na mais absoluta miséria, e inserimos essas pessoas para dentro do consumo. E foi importante, uma outra fase mais recente, dos últimos 15 ou 20 anos. Milhões de pessoas que estavam numa miséria total, e passamos essas pessoas criando alguns mecanismos de compensação financeira, de colchão social. Bem, mas então está perfeito? Claro que não, claro que não. O que o Brasil, nesse instante, está em busca é da 4ª fase, como aconteceu em todos os países desenvolvidos. Qual é a 4ª fase? Nós precisamos de qualidade no serviço público. O serviço público não tem qualidade. Né? As pessoas querem fugir da escola pública, dos hospitais públicos. Todo mundo se vincula a um plano de saúde e quer colocar o filho na escola particular, porque se tiver condição, ele faz isso. Né? Ele acha que a escola pública, a educação pública não é qualidade. E como não tem também na segurança, então fica o tripé. O tripé, que deveria ser a obrigação do governo hoje, é uma parte que não foi feita. Nos últimos 20, 30 anos, a gente ampliou a base. Eu não sei se todos sabem, mas certamente a maioria daqui sabe. O sistema brasileiro, o Sistema Único de Saúde no Brasil, é um modelo que é praticamente o maior do mundo em termos de cobertura. Eu me lembro quando eu era ainda vereador, muitos anos atrás, as pessoas falavam assim, essa pessoa está morrendo na rua, não tem direito a nada não, ele é indigente, falava. Quem era indigente, que não era, portanto, não tinha um contrato de trabalho, não tinha uma carteira de trabalho, ele não tinha direito a ser atendido no posto de saúde. Né?
Então, o SUS, a criação do SUS, permitiu que o atendimento fosse universal, fosse obrigatório para todo cidadão brasileiro, coisa que os Estados Unidos conseguiu fazer agora só 5 anos atrás, 4 anos atrás, que o Obama mexeu nisso, né? Porque até então, nos Estados Unidos, não tinha também isso. Muito bem, só que nós ampliamos essa base para todo mundo, e aí precisa de dinheiro, né? E para isso precisa que o Estado esteja bem enxuto, bem forte, bem redondo, para que ele possa dar conta dessa tarefa. Senão, o que acontece? Nós ampliamos a base e não conseguimos ter a qualidade. Vocês devem ter ouvido, como eu ouço sempre, e eu também cansei de falar isso, olha, eu fiz escola pública, eu fiz colégio público, como é que eu consigo fazer colégio público e entrei na faculdade? Né? É porque naquele tempo, no meu tempo, que já não faz tanto tempo assim, né, o ensino médio, não sei se vocês se recordam, mas tinha um exame para entrar no ensino médio. Não era todo mundo que entrava para fazer ensino médio, né? O ensino médio era para poucos, só alguns faziam ensino médio. No meu caso, como é que você fazia ensino médio? Claro, meu pai era médico, tinha influência, de alguma forma eu fazia ensino médio, na escola pública, mas a maioria não tinha acesso à escola pública. Hoje, só aqui em São Paulo, a gente forma 450 mil meninos por ano no ensino médio, só na rede pública. 450 mil. Bem, a gente mantém faculdades públicas e escolas técnicas, 200 mil vagas, USP, Unicamp e Unesp, mais 300 mil vagas, FATEC e ETEC, no Paula Souza, no nosso sistema paulista. Só que isso é o curso todo. Quando você pega só vestibular, só para entrar, você tem 35 mil vagas. Então, nós aqui em São Paulo, que é o estado mais rico da União, consegue dar 35 mil vagas para 450 mil pessoas que estão se formando. Então, é menos do que 10%, né? 5%, 7%, enfim. É claro que essa conta não fecha. Então, nós não conseguimos atender todo mundo. E, por isso, o grande desafio para esses próximos anos é a gente encontrar o mecanismo de fazer o Estado ser eficiente na educação, na saúde, na segurança pública. É isso, né? Eficiência nessas 3 áreas. E a regra principal, o fator principal, aquilo que pode decisivamente mexer com isso, é arrumar dinheiro, claro. E da onde é que vai sair esse dinheiro? Só tem um lado para sair esse dinheiro. É da onde se paga juro. Não tem outro jeito. Não fecha essa conta. Se a gente tivesse que, de verdade, tirar das pessoas com impostos para atender todo mundo, precisaria que o imposto de renda fosse 10 vezes o valor que é hoje. Ninguém consegue pagar isso, né? Então, o único formato é diminuir juro. Para diminuir juro, nós temos que mudar o formato da escolha do Banco Central. O Banco Central do Brasil e a Fazenda no Brasil, em todos os lugares, aliás, sempre foi assim, no governo do PT, no governo do PSDB, no governo do PMDB, em todos os governos. Sempre foi assim. O Banco Central é uma escola fechada, um grupo fechado, normalmente tirado por economistas importantes, preparados, mas que têm uma visão. Nós precisamos ampliar essa visão. Nós precisamos colocar as centrais sindicais para ter gente dentro do Banco Central. Nós precisamos colocar os grupos sociais do Brasil para opinar. Nós precisamos ter milhares de pessoas opinando. Quer aumentar 0,25 no juro? Quanto vai custar isso? Vai custar 6 bilhões de reais para o país. Então, vai ter que ser aprovado por um monte de gente. Todo mundo vota. Aí, se todo mundo votar, pelo menos todo mundo é responsável. Igual esse episódio da Grécia agora. Todo mundo votou. A maioria decidiu. Se tiver consequência, se for um desastre, pelo menos todo mundo se sente responsável. O duro é você não decidir isso e depois, no final da conta, você pagar a conta. Porque você vota de um lado ou vota do outro e o modelo de gestão do Banco Central continua o mesmo. O modelo de hoje é o mesmo modelo que era do PSDB, é o mesmo modelo que era de antes, o modelo do Itamar. Em cada uma dos períodos do Brasil, o modelo do Banco Central foi sempre o mesmo. E esse modelo, na minha visão, ele é demasiadamente estrito. Ele restringe a uma visão apenas. E essa visão é prejudicial ao Brasil. Claro, eu penso que, se nós pudéssemos alterar essa forma, não vai ser uma solução simples, mas é a única solução que eu enxergo ao longo do período. A grande pergunta que tem que ser feita para as pessoas quando elas vão se candidatar a presidente da República é o seguinte: o que você vai fazer com o Banco Central? Porque é mais importante saber o que ele vai fazer com o Banco Central do que ele vai fazer na saúde, na educação, na segurança pública. Porque se ele não tiver dinheiro, não adianta ele prometer o que ele vai fazer, que depois não consegue fazer.
Ninguém se elege presidente da República, governador, prefeito, para fazer o mal. O sujeito acha que vai fazer o bem. Mas chega lá na hora, não há o recurso, não tem de onde sair. Você faz da onde? Você tira o dinheiro da onde? Né? Então, hoje, a União foi criando novos impostos e a União concentra, o governo federal hoje concentra quase 72% de tudo que é arrecadado no Brasil. 72%. E o resto, um pedaço vai para os estados e um pedaço muito menor vai para o município. Né? Agora, repara como isso é injusto, como isso é ingrato. O município toma conta das ruas, das creches, da escola, do posto de saúde, enfim, tem a guarda municipal, tem a iluminação pública, tem a coleta de lixo. O Estado toma conta da segurança pública, tem algumas escolas, tem um pouco de escola técnica, tem algumas estradas. A União está onde? Onde é que você enxerga o que a União faz nas cidades? Quando você mora em Presidente Prudente, o que você vê lá em Presidente Prudente que é da União? Onde tem lá uma escola federal? É muito raro. É um caso aqui, outro caso lá. Então, não pode ter 72% concentrado na mão da União. Agora, sabe por que acontece isso? E desses 72%, 52% ela gasta em pagando juro. Então, só para ela 20%. 52% ela paga juro. Ela não fica com o dinheiro também, ela está pagando juro. Desde que começaram a criar essa estrutura de separar imposto por contribuição, né, a gente tirou a parte de imposto, foi tirando imposto e foi colocando contribuição, cada vez mais os municípios foram ficando pobres, mais difíceis. E cada vez mais você vê prefeito sendo condenado, governador sendo condenado, sem dinheiro, apertado por todos os lados e sem solução, porque não tem o dinheiro. Então, eu costumo mencionar uma conta, que agora, esses dias, até o governador Geraldo Alckmin repetiu, que é importante para vocês entenderem. Eu fui deputado vários anos. Eu vou numa cidade, sei lá, vou para Cananéia, e o prefeito fala, olha, Márcio, me ajuda aqui com Cananéia, me ajuda a fazer um posto de saúde aqui, uma pracinha. Então, eu fazia uma emenda lá para R$200 mil para aquela pracinha. E o prefeito vai ter que fazer um projeto, levar a Brasília e dar entrada lá, que é tudo em Brasília. Tomam conta, para liberar esses recursos, o governo federal tem 11 mil funcionários públicos tomando conta desse negócio. 11 mil, só no governo federal, sem contar a Caixa Econômica Federal, que depois fiscaliza. Se você somar o que gasta para poder mandar esse dinheiro, é capaz de que o dinheiro não compensar. Entre você ir até lá, voltar, fazer projeto, fiscalizar e tal, e vai e volta, e depois leva 15 anos para poder sair o dinheiro, quando sai o dinheiro, depois tem mais 5 de prestação de conta. Tudo isso para dizer o seguinte, isso tem alguma lógica? É claro que não tem lógica, não é? Custa mais caro para liberar o dinheiro do que o próprio dinheiro. Isso quer dizer o seguinte, esse modelo que nós estamos vivendo também, ele também está errado. Nós temos que mudar esse pacto federativo, quer dizer, redividir essas contas e redividir as competências. Tudo isso, né, nós estamos agora em vias de acontecer, porque nós estamos com um Congresso mais forte e vai acontecer. Para que nós tenhamos isso, é preciso que as pessoas entendam que estão votando, que saibam que estão participando e que, especialmente, quando possível, se envolvam com a política. Quanto mais a gente achar que a política é um lugar onde as pessoas não devem frequentar, de verdade, mais ela vai ficando restrita a poucas pessoas e essas pessoas cada vez vão se isolando em relação à sociedade. Por isso, eu quero, finalizando, com todas essas situações, com todo esse quadro, vocês diriam, bom, você que tem aí 30 anos de vida pública, parece que não tem uma luz no fim do túnel. Eu sou absolutamente otimista. Eu acho que dois ou três acertos eleitorais e a gente muda o país de ponta cabeça para o positivo. Do mesmo jeito que a gente mudou para o negativo ao longo dos anos. Quer dizer, eu já vi acontecer isso. Quando eu fui prefeito da minha cidade, que era a cidade com menos recursos do Estado de São Paulo, também me falavam, olha, não tem jeito, não tem solução, são 500 anos assim e tal. E, com pequenas alterações, houve uma grande modificação. E eu tenho certeza que é possível fazer isso no Brasil, é preciso acertar na política. E a organização de vocês, a formação de vocês, o fato de vocês terem se constituído como central, é um grande passo para que isso possa acontecer. Porque mais importante do que partido, mais importante do que a própria estrutura partidária no Brasil, é a estrutura sindical. Ela precisa estar livre, liberada, para que tenham visões diferentes, para que as pessoas chegarem, de verdade, ao ponto final, que é o trabalhador, com condições de poder discutir e votar certo. Quando as pessoas votam certo, quando elas
tão conscientes, ainda que elas errem, elas se sentem responsáveis. O problema hoje é que a gente vota e não se sente responsável pelo que acontece. Dá a impressão que você não sabe. Tanto é verdade que muitas vezes você chegar na base sindical de vocês sabem disso, você pergunta para a pessoa 2 anos depois, você votou para quem para deputado? O sujeito nem sabe, não sabe. Para vereador, então, nem se fala, né? Então, isso, claro que não pode dar certo. E nós vamos conseguir fazer isso com organização. E vocês deram passos importantes até aqui, e eu tenho certeza que vão servir para frente. Eu soube que vocês estão fazendo um crescimento, Neto, de 30%, 40% aqui em 5 meses, né, de crescimento de base sindical. Então, vocês estão na contramão. Se fosse pensar isso antes, alguns meses atrás, é impossível. Vocês não vão fazer isso. Vocês não vão conseguir. Porque já tem as centrais demais aí, vai fazer mais uma, enfim, já tem estrutura. E também não tem a... Para que fazer mais uma? Né? Mas se a gente tem dentro da gente esse incômodo com as coisas que estão erradas, não tem outro jeito. Se você não tem a solução posta, faça a sua, e vocês fizeram. Parabéns por isso, muito obrigado. Bom seminário a vocês. Vocês estão na contramão. Esse seminário está sendo transmitido pela internet, Márcio. Isso aqui é o final das suas falas, para todo o Brasil, no Facebook, no próprio site nosso, para que você possa ter certeza. Bom, companheiros, teremos algumas perguntas aqui, não? Eu queria, enquanto chegam algumas perguntas, corrigir um erro que fiz aqui na abertura, de não citar os companheiros mexicanos da CROC, que estão nos honrando com a presença. Uma salva de palmas, companheiros mexicanos aqui. Central Operária Obrera e Campesina de México. Muito bem, Márcio. Alguma pergunta? Tem uma pergunta lá, por favor. Tem um delay bom, mas é... Márcio, eu creio que esse microfone aqui vai funcionar para você aqui também, viu? Bartolomeu França, parabéns, excelente palestra. Poderia dizer quantas escolas técnicas foram construídas no governo anterior? Apontar qualquer índice igual ou melhor do governo anterior, demonstrado na sua explanação. Bartolomeu França, Rio de Janeiro. Eu já ia falar que era meu parente, porque França... Então, deve ser parente. Eu falei, pergunta de parente, a gente... não responde. Mas eu não sei qual é o governo que ele está se referindo, se é o governo federal ou o governo do Estado. No caso do governo do Estado, São Paulo tinha 25, 26 escolas técnicas antes do governador Geraldo. Hoje tem 270 e poucas escolas técnicas, entre FATECs e ETECs, dá 300 e pouco. Mas o que vale dizer é que, por mais que você faça esforço, como eu disse há pouco, não será suficiente, né? Nós estamos hoje implantando um modelo que eu acho que é o único que vai ser possível no futuro, que é ensino à distância. O ensino à distância permite você fazer a coisa para muita gente. São Paulo criou a Universidade Virtual, a Univesp. A Univesp hoje tem 2 cursos de engenharia, matemática, aliás, química, física e biologia, 3 licenciaturas. Então, o rapaz ou a moça pode fazer um vestibular e prestar esse concurso e fazer a Univesp na sua cidade, sem precisar se deslocar. Porque, mesmo quando você coloca o curso gratuito para as pessoas precisam ter condição financeira de sobreviver no lugar onde está o curso. Então, muitas vezes, hoje, o menino passa numa escola da FATEC, mas não está na cidade dele. Aí como é que os pais fazem para ele poder morar nessa outra cidade, ou se deslocar até essa cidade? Hoje, com o instrumento do ensino à distância, e a gente quer mudar esse formato para fazer ensino semipresencial, usar as escolas estaduais à noite,
os espaços que estão ociosos, e aí a gente vai conseguir chegar, talvez, à plenitude, a universalizar o ensino técnico, permitir que as 400 mil pessoas que se formam tenham acesso ao ensino técnico ou técnico profissionalizante, ou ensino ou a faculdade. Mas, para isso, tem que ampliar a base do ensino à distância. No ensino presencial é quase impossível. Não sei se vocês têm noção. A maioria aqui deve ser de São Paulo. São Paulo responde por 72% de tudo que tem de pesquisa e desenvolvimento no Brasil. 72%. É um volume enorme, não é? Tudo que tem de P&D no Brasil, entre privado e público, São Paulo é 72%. Mas por que acontece isso? USP, Unicamp e Unesp juntas recebem quase 10 bilhões por ano de recursos estaduais, tirados do ICMS. Quando você compra uma garrafa d'água, 1 quilo de arroz, qualquer coisa, 10% praticamente de tudo que você comprar do ICMS vai direto para as 3 universidades de São Paulo. E 1% de tudo vai para a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa. Então, a FAPESP tem 1 bilhão e 400 milhões por ano só para fazer pesquisa. Então, quando você vê, às vezes, uma coisa nova no Brasil, você vai olhar a origem daquilo, é estudo da FAPESP. Foi pesquisado com dinheiro da FAPESP. Agora, isso conseguiu se fazer em São Paulo ao longo de todos esses anos. Foram avanços importantes, mas certamente ficou restrito a um grupo de pessoas, pequeno. As 3 universidades públicas juntas são as maiores públicas gratuitas do mundo. São Paulo tem a maior rede pública gratuita de universitária do mundo, né? Mas ainda assim é insuficiente, porque nós, como eu disse, nós estamos 200 mil e precisaríamos ter milhões para poder dar conta de todo mundo. Então, o único jeito que eu vejo hoje é fazer no ensino à distância, no virtual. Muito bem. Vice-governador, chegou uma pergunta provocativa, o senhor tinha que ser dele. Tinha que ser dele. O senhor fala em Congresso mais forte. Pergunto, Congresso mais forte ou um ditador fascista com o presidente da Câmara? Antônio Gervásio Rodrigues. É um provocador. Olha, eu não... Quando eu falo Congresso mais forte, é um Congresso que as pessoas não alterem os seus votos, que você, quando vota na pessoa, você saiba aquilo que ela está se dispondo a te representar. A democracia tem muitos defeitos, mas ainda é o único sistema que as pessoas aceitam como possível. O Churchill dizia que a democracia é o pior dos sistemas, exceto os demais. Quer dizer, não há uma outra fórmula a não ser no voto. Então, quando você faz no voto, deputado, vereador, pode ter 1 milhão de defeitos, mas ele foi eleito. Ele foi eleito. Então, se você não gostar dele, você tem a chance de mudar, né? Agora, repare, lá no Congresso, éramos, né? Porque eu não sou mais, 513 deputados. São 513 deputados. Todos os 513 juntos, eles representam 40 e poucos % dos votos do país. Os outros 60% votou em gente que não está lá ou não votou. Ou seja, eles não representam a maioria exatamente do povo, mas é a maioria que votou. E desses que votaram, quando você vai ver, há sempre um grande grau de reeleição, né? Pode ver que tem bastante reeleição. Em média, é 60%, 70% de reeleição. Isso quer dizer que as pessoas não são tão insatisfeitas assim. O problema é uma coisa só. Quando você fala, o Congresso são 513. E quando você analisa individualmente, cada um geralmente acompanha a atitude do seu parlamentar, e não da dos outros. Eu me lembro que, quando o Michel assumiu a presidência da Câmara, eu era líder da bancada, da minha bancada, com alguns outros partidos do PCdoB e tal, e nós éramos 73 deputados, e eu era líder dessa bancada. E eu disse, Michel, manda fazer uma pesquisa no Brasil, e você vai ter uma surpresa. O Congresso ele é rejeitado como um todo, mas, individualmente, ele não tem o mesmo grau de rejeição. Um exemplo claro. As pessoas que acompanham o meu mandato como deputado, que acompanhavam, elas me achavam bom. Tanto é que eu ia sendo sempre reeleito, com as mesmas pessoas votando. Geralmente com os votos muito parecidos, inclusive. Mas, quando perguntava o que você acha da Câmara de Deputados ou do Congresso, as mesmas pessoas diziam, uma porcaria, não serve para nada aquilo ali, né? Exceto o que eu votei, aquele é bom, né? Minha mãe, se você perguntar para minha mãe, ela fala, não, o Márcio era muito bom, o resto é que não prestava. Claro.
Então, porque o Congresso é um poder múltiplo, mas você só votou em um. Nos outros você não votou. Eu tive, na minha primeira eleição, 215 mil votos em São Paulo. Isso dava 1% dos votos. 1% dos votos. Portanto, 99% dos paulistas não votou em mim. Agora, aquele 1% que me votava em mim me acompanhava. Então, você nunca vai ter um Congresso que você ache todo mundo muito bom, né? Com relação ao Eduardo, é preciso lembrar o seguinte: ele foi eleito, reeleito e mais uma vez eleito, né? Ele representa hoje um pouco da ausência exatamente das forças partidárias mais fortes no Congresso. O Congresso foi perdendo aquela coisa das pessoas mais intelectualizadas, que discutiam política comum. A coisa ficou muito no pragmatismo puro. E nisso ele é um craque. Bota para votar, se não concordar, vota de novo. Enfim, vai fazendo as alterações, porque tudo isso acontece por fragilidade do Congresso, né? Nós precisamos ter congressos fortes, isso se faz com partidos fortes. É isso. Beatriz Elias, de Espírito Santo. A visão dos governos em relação ao Banco Central são iguais. O senhor concorda, então, que o modelo econômico do governo atual também é igual aos demais governos que passaram pelo Brasil? Muito provável. Não é que é 100% igual, tem algumas divergências na relação exterior, por exemplo. Os governos anteriores tinham um tipo de preferência, o governo atual tem um outro tipo de preferência, muito voltado a essa visão ideológica de mundo, supostamente mais à esquerda ou mais à direita. Mas, do ponto de vista, o que mais importa, ele é idêntico. Ou seja, um Banco Central fechado, um Ministério da Fazenda fechado, comandado por um sistema financeiro, é isso. Quem comanda o sistema financeiro e o Banco Central é o sistema financeiro do país, portanto, quer dizer, os bancos, ou os bancos nacionais, os bancos estrangeiros, e quem controla o mundo financeiro do mundo todo. Isso não mudou. Então, a essência é igual. Primeiramente, queremos parabenizá-lo pela autoexplanação. E a pergunta é: a atual crise faz referência às questões econômicas ou à chamada crise de confiança? João Figueiredo, Mato Grosso. Não, houve erros graves. Houve erros graves. Houve erro... a presidente tem uma visão intervencionista. Ela acha que pode intervir nas coisas, em coisas que ela não pode intervir. Porque ela tem uma visão... A lógica dela é uma visão de intervenção, né? Essa visão distorcida dá a impressão que você pode fazer alterações, como eu disse, o investidor ele vai em busca de segurança jurídica. Se as pessoas não tiverem segurança, por maior que seja o lucro, ela reflui. E cada vez que ela faz intervenção, ela afasta as pessoas. Ela acha que vai ajudar, mas ela está atrapalhando. Eu vou dar um exemplo claro no mundo que eu vivi. Há 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu estava no Congresso. Ela foi visitar um porto que estava sendo construído pelo Eike Batista, lá no Rio de Janeiro, e se entusiasmou com o porto. O porto era um porto privado, esse Porto Açula. E aí o Eike falou para ela: presidente, é assim que tem que ser feito o modelo, todo privado, 100% privado, não tem governo aqui, não é? Aqui o dinheiro é meu, eu coloquei, tudo que você está vendo aqui foi com o dinheiro privado, e, portanto, esse é o modelo que tem que se fazer assim no Brasil. Ela falou: Eike, mas é muito difícil fazer isso. Não, uma lei só, a senhora muda tudo. Então, me dá uma proposta dessa lei. E os advogados do Eike prepararam uma proposta. Essa proposta virou a medida provisória que deu origem à lei atual. Ela botou essa medida provisória no Congresso e alterou uma lei que tinha 20 anos, a Lei de Modernização dos Portos. A Lei de Modernização dos Portos do Brasil era uma das coisas mais modernas que tinha no mundo. Ela era copiada por outros países, porque ela foi feita com uma super dificuldade de arranjar tudo que tinha antes, com o que era moderno, enfim, mas estava super funcionando. Aí eu disse: não é possível que essa mulher vai fazer isso sem ouvir ninguém, nem o sindicato, nem os donos de terminal, ou seja, ela não ouviu nem trabalhador, nem dono de empresa, ela não ouviu ninguém, ela ouviu uma única pessoa, que foi o Eike, e ela fez a medida provisória. Quando ela mandou isso para o Congresso, a gente tentou convencer, mas, claro, ela tinha força, o governo tem força, foi empurrando. Nós, não sei se vocês se recordam, mas faz uns 2 ou 3 anos, foi a maior votação. Eu fiquei, acho que, no plenário, a capa da Folha de São Paulo mostra essa cena de vários deputados dormindo, enfim. Nós ficamos 30 e poucas horas direto votando, sem interromper, para poder chegar no final, eu obstruindo, eu e outras pessoas obstruindo, para mostrar que era um erro, que ela ia fazer um erro. Ela podia estar bem intencionada, mas ela ia fazer um erro. No final aprovou, né? Faltavam 2 votos, foram buscar na casa, não sei o que lá, e tal, conseguiram aprovar.
Aprovaram. Ela imaginou que com isso ela fosse destravar a máquina pública. Faz 2 anos e pouco, nunca mais surgiu um investimento em Porto, travou em todos os lados, ninguém, nem quem está dentro não investe e quem está fora não coloca dinheiro para investir porque tem medo. Resumo, ela pode ser bem intencionada, mas ela é extremamente equivocada, entendeu? Ela pode ser bem intencionada, mas ela é muito ruim nessa gestão desse negócio, porque ela ouve muito pouca gente. A chance de você acertar, quando você não entende da coisa, é você ouvir mais gente. Você tem que ouvir mais gente. Porque, no mínimo, você vai ter outras visões. Como ela ouve pouca gente, ela se fecha muito, ela acaba tendo uma visão distorcida. Eu não acho que ela seja uma pessoa mal intencionada, mas, de verdade, ela tem uma visão muito estreita, e essa visão estreita ela reforça ouvindo pouca gente. E, quando se cerca com gente que também ouve pouca gente. Então, vai formando aquele estágio que nós estamos hoje. Para cada coisa que é uma mudança importante, uma coisa super essencial para o Brasil, então você tem que ouvir todo mundo. Diga-se de passagem, era um mérito do Lula, que tinha essa coisa de ouvir todo mundo. Ele não se sentia seguro, ouvia todo mundo. Não é? Então, o equívoco dela é não ouvir as pessoas. Você erra muito menos ouvindo as pessoas. Nesta leitura dessa pergunta, encerram-se as perguntas para a gente poder liberar o nosso vice-governador, que tem compromisso fora também. Vice-governador, como foi dito, se ao longo do tempo repete-se a mesma metodologia na administração e gestão da sociedade, pergunto, pelas experiências vividas e as conclusões apresentadas, deveríamos resolver os problemas numa tacada só? Antônio Eustáquio, Minas Gerais. Olha, esse é um outro grande equívoco. A gente achar que vai resolver com um grande herói. Não existe esse grande herói. Quando a gente é pequeno, a gente acha que o pai da gente é um herói, né? Que ele vai dar a solução para tudo. Não existe essa solução para tudo. Né? A solução ela vem passo a passo, e ela vem com estabilidade. Se você tiver estabilidade, você vai criando soluções. Né? Você vai acumulando força e soluções. No nosso caso, eu tenho falado isso, esse grau de instabilidade, de euforia, depressão, que a gente vive aos últimos anos, isso não é bom, porque vai criando uma instabilidade que as pessoas não se sentem seguras. Né? Então, na minha visão, não haverá uma grande solução assim rápida, tirada da cartola. Pode trocar o presidente, mudar e tal, que não vai vir essa solução desse jeito. Pode vir temporariamente, todo mundo volta a se entusiasmar e depois vai vir outra depressão. O segredo é a estabilidade. Eu vejo aqui por São Paulo, é a primeira vez que eu estou no governo de São Paulo. Eu sempre fui oposição aqui em São Paulo, mas é inegável que a estabilidade de São Paulo é plena. Há uma coisa estável, uma coisa serena, que você não tem... É tão institucional, é tão formatado, que você não consegue fazer mudanças radicais. Você tem estabilidade. E acho que isso, ao longo do tempo, você vai avançando de maneira importante. Claro que, como eu disse, a grande mudança é mudar o formato da gestão da economia. Enquanto a economia for gerenciada por poucos, por um grupo muito pequeno, restrito, que, na verdade, é sempre o mesmo, de verdade, as alterações restantes são periféricas perto disso. É isso, muito obrigado a vocês todos.